Muitíssimo obrigado, presidente Rodrigo Pacheco. É com enorme alegria, com enorme honra que eu subo essa tribuna mais uma vez, mas para falar de um assunto que traz frescor, que traz inspiração, que traz pacificação no momento muito simbólico que a gente está vivendo, senador Carlos Viana. E eu tenho que começar a agradecer os senadores de Minas Gerais. Senador Rodrigo Pacheco, senador Carlos Viana, senador Antônio Anastasia, por me permitirem relatar esse projeto que já passou pela Câmara e que é muito impactante, senadora Zenaide, na minha vida. Eu fui extremamente beneficiado pela vida, pela obra desse ser humano, desse pacifista, desse humanista brasileiro que hoje a gente vai dar um passo, uma homenagem, que ele não está preocupado com isso. Onde ele está, a gente sabe que longe disso. Tampouco eu sei que eu não passo perto, senador Nelsinho Trade, de ser merecedor de estar aqui sendo um instrumento, porque para falar de Chico Xavier, não é fácil. Mas eu quero dizer que eu tive síndrome do pânico cerca de 20 anos atrás. E tem uma passagem no Evangelho que diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, senador Zequinha Marinho. E eu tive esse presente de Deus, e através da vida e da obra do Chico Xavier, que eu não conhecia, apenas sabia que era um homem muito caridoso, muito humano, que tinha tudo, senador Rodrigo Pacheco, presidente, para ser um dos homens mais ricos do Brasil, mas que abdicou de tudo, tanto na sua Pedro Leopoldo, como em Uberaba, onde ele passou os últimos dias, num quartinho que nem banheiro tinha. Ficava até 3 horas da manhã abraçando mães que perderam filhos, levando esperança, levando conforto para as pessoas, levando paz, levando diálogo, levando a possibilidade de compreensão humana. A partir do contato com a obra do Chico Xavier, senador Aníbal, eu pude me encontrar como pessoa. A minha vida é antes e depois do Chico Xavier. E desde então, até por gratidão, eu procurei desenvolver algumas atividades para levar o conhecimento dele, levar um pouco da obra de mais de 450 livros, através de filmes que eu tive a bênção de produzir, do teatro também, e eu vi o que aconteceu comigo, acontecendo com outras pessoas. Essa é a melhor retribuição que tem, o conforto espiritual, uma nova forma de ver a vida, uma visão. Então eu peço, presidente, para partir diretamente aqui para análise, porque esse PL número 1853 de 2021 é submetido à apreciação do plenário nos termos do ato da comissão diretora número 8, que regulamenta o funcionamento das sessões no Senado Federal e a utilização do sistema de deliberação remota. Sob a ótica da constitucionalidade, não há óbice a proposição, porquanto esta cumpre as diretrizes previstas no inciso 9º do artigo 24 da Constituição Federal, que preceitua a competência da União
em concorrência com os estados e o Distrito Federal para legislar sobre cultura. Além disso, a Carta Magna também confere ao Congresso Nacional a atribuição para dispor sobre tal tema, nos termos do caput do artigo 48, não havendo que se falar em vício de iniciativa. Assim sendo, em todos os aspectos verifica-se a constitucionalidade da iniciativa. Não vislumbramos, ademais, vícios de injuridicidade. A Lei número 11.597, de 29 de novembro de 2007, alterada pelas leis números 13.229, de 28 de dezembro de 2015, e número 13.433, de 12 de abril de 2017, disciplina a inscrição de nomes no livro dos heróis e heroínas da pátria, depositado no panteão da liberdade e da democracia, monumento localizado em Brasília, construído em homenagem ao ex-presidente Tancredo Neves. Portanto, senadora Leila Barros, nos termos da referida lei, são merecedores da distinção brasileiros e brasileiras, individualmente ou em grupo, que tenham oferecido a vida à pátria para a sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo, desde que decorridos 10 anos de sua morte ou presunção de morte, exceção feita aos brasileiros mortos ou presumidamente mortos em campos de batalha. Compete, por oportuno, registrar que o desencarne do pacifista Chico Xavier se deu em 30 de junho de 2002, cumprindo, portanto, o requisito temporal estabelecido pela Lei número 11.597 de 2007. Registre-se, no que concerne à técnica legislativa, que o texto está igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, com a redação dada pela Lei Complementar número 107, de 26 de abril de 2001. Nesse sentido, a proposição atende aos requisitos legais para a instituição desta justa homenagem ao grande médium, filantropo, promotor da paz e do bem e um dos mais importantes expoentes da difusão da doutrina espírita no Brasil e no mundo. No mérito, é louvável e muito bem-vinda a iniciativa em apreço, consistente em reconhecer a imensa bondade e vida de permanente compromisso e dedicação ao próximo de Chico Xavier. Quando a gente fala esse nome, senador Aníbal, Chico Xavier, já vem uma força, né? Como a gente fala em Jesus, em Martin Luther King e tantos outros nomes, Papa Francisco, tantos outros nomes caridosos de pessoas que inspiram vidas. Francisco Cândido Xavier nasceu na modesta cidade mineira de Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 2010. Filho de um operário de uma lavadeira, com 5 anos, Chico e 8 irmãos ficaram órfãos de mãe. O pai se viu obrigado a entregar alguns dos filhos aos cuidados de pessoas amigas. E o pequeno, Chico, ficou com a madrinha que o maltratava. Os únicos momentos de paz que tinha consistiam nos diálogos com o espírito, com a alma de sua mãe. Segundo biógrafos, a mediunidade de Chico teria se manifestado pela primeira vez aos 4 anos de idade. Com 17 anos, em 8 de julho de 1927, Chico Xavier fez a primeira reunião pública de serviço mediúnico e começou a psicografar. 17 folhas de papel foram preenchidas rapidamente, tratando dos deveres de cristão. Até 1931, recebeu muitas poesias e mensagens, mas neste ano se destaca que ele vê pela primeira vez o seu guia espiritual, Emmanuel, seu inseparável mentor. Na década de 1930,
Dentre diversas ocorrências, destacaram-se a publicação dos romances atribuídos a Emmanuel e da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuída ao espírito de Humberto de Campos, onde a história do Brasil é interpretada por uma ótica espiritual e teológica. É um livro que eu recomendo a todos. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mais do que nunca, nesse momento que a gente vive no nosso país. Esta última obra ficou muito conhecida não só pelo seu conteúdo, mas também pela consequência de uma ação judicial movida pela viúva do escritor, que pleiteou por essa via direitos autorais pelas obras psicografadas, caso se confirmasse a autoria do famoso escritor maranhense, senador Nelsinho Trades. Tem uma história parecida que o senhor me contou aqui nesse plenário. A defesa do médium foi feita pela Federação Espírita Brasileira e resultou posteriormente no clássico A Psicografia perante os Tribunais, do advogado Miguel Timpone. Em sua sentença, senador Nelsinho, o juiz decidiu que os direitos autorais se referiam à obra reconhecida em vida do autor, não havendo condição de o tribunal se pronunciar sobre a existência ou não da mediunidade. Ainda assim, para evitar possíveis futuras polêmicas, o Chico não gostava absolutamente de criar conflito, o nome do escritor falecido foi substituído pelo pseudônimo Irmão X. No início da década de 70, Chico participou de diversos programas de televisão que tiveram grande repercussão. Em especial, destaco Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, senador Cajuru, da extinta TV Tupi, em que a audiência, e o senhor é um grande comunicador que sempre bateu muita audiência aí, recordes. A audiência do programa Pinga Fogo com Chico Xavier atingiu 38 pontos e foi reprisada 3 vezes na década de 70 em São Paulo e retransmitida para todo o Brasil, além de ter sido publicado na íntegra no Diário de São Paulo. Foi tanto sucesso do programa, que este fez uma segunda edição, na qual foi atingida a marca, segundo o apresentador Saulo Gomes, jornalista, 86% do Ibope, o que foi tido como o recorde da TV brasileira da história. A história do Chico Xavier transcende religião, transcende. E hoje ele é reconhecido como o maior, um dos maiores, se ele não gosta que chama, líderes espirituais do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas no país, ressaltado principalmente por um forte altruísmo. Consagrado como um dos maiores expoentes do espiritismo no século XX, ao todo psicografou mais de 450 livros, tendo vendido mais de 50 milhões de exemplares e traduzidos para mais de 30 idiomas, tendo sido o italiano a língua que mais traduções fez de suas obras, alcançando até 2001 um total de 80 títulos. Apesar dos números expressivos, Chico Xavier nasceu, viveu e morreu pobre. Todo o dinheiro arrecadado com a venda de seus livros era revertido para obras de caridade, senador Oriovisto. Chico tem um histórico de recusas de presentes e distinções por toda a sua vida. Uma das mais conhecidas foi a da vultuosa soma deixada para ele como herança por Fred Figner. Quantia esta que o médium doou integralmente à FEB para o uso caritativo e na construção do parque gráfico desta federação. Me encaminhando para o fim, a dedicação do médium
aos menos afortunados sempre foi uma baliza em seu modo de vida. Dentre tantos gestos de solidariedade, alguns ficaram marcados como a distribuição de alimentos a pessoas carentes, o tradicional jantar às quintas-feiras com distribuição de pão e leite e ainda a entrega de cestas básicas. Em 1980, haviam 2.000 instituições de caridade fundadas, ajustadas ou mantidas graças aos direitos autorais dos seus livros psicografados e a campanhas beneficentes promovidas por ele. Ele recebeu, senador Nelsinho, várias homenagens e honrarias ao longo de sua vida, tendo recebido o título de cidadão honorário de em mais de 100 cidades brasileiras. Teve sua vida e sua obra retratada em diversas peças de teatro e filmes, como eu falei aqui, como o Chico Xavier, o filme produzido pela Globo, As Mães de Chico Xavier e 100 anos com Chico Xavier, gratidão e homenagem. Em 81 e 1982, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tendo seu nome conseguido cerca de 2 milhões de assinaturas no pedido de candidatura. Em 99, o governo de Minas Gerais, senador Carlos Viana, senador Rodrigo Pacheco, instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier em 2000, e ele foi eleito o mineiro do século, seguido por Santos Dumont e Juscelino Kubitschek, em um concurso popular realizado pela Rede Globo Minas, senador Cajuru, tendo vencido com 704.030 votos. Ele foi eleito pela revista Época o maior brasileiro da história. Em 2010, o Correio Brasileiro lançou o selo e um cartão postal comemorativo em homenagem a um centenário pela Casa da Moeda. Cumpre ainda salientar que diversas sessões de homenagem ao médico já foram feitas por casas legislativas do país. Considerando em vista o exposto, vale salientar que o município que nasceu o Chico, Pedro Leopoldo, através de um projeto de lei, que também tive a oportunidade de relatar, vai se tornar a capital nacional da mediunidade. Então, considerando em vista do exposto a relevância de sua atuação e de seu legado para a difusão da cultura da paz e a prática do bem no Brasil e no mundo, não há dúvida de que o projeto sob exame é meritório, merecendo, porém, apenas um pequeno ajuste redacional ao nome do homenageado, uma vez que Chico Xavier modificou seu nome de batismo em 1966, trocando de Francisco de Paula Cândido por Francisco Cândido Chico Xavier. Voto. Conforme a argumentação exposta, o voto é pela aprovação do projeto de lei 1853 de 2021, na forma das emendas de redação número 1 e número 2, que oro apresenta aqui no plenário. Senador Girão. Só para agradecer, senador Plínio, eu vou passar para o senhor uma parte com muita honra, só para agradecer, senador Nelsinho, os parlamentares, porque esse foi um trabalho que eu tive a bênção aqui de relatar, novamente, eu digo, a generosidade do senador Carlos Viana, do senador Anastasia e, sobretudo, do presidente Rodrigo Pacheco, me dando esse presente. Mas ele foi, da Câmara dos Deputados, o deputado federal Giovanni Cherrini, infelizmente não está aqui, porque está no Estado, e também tem o autor do PL, que é o deputado federal Franco Cartavina, que é outro projeto similar, mas que ainda está na Câmara. Então vai ser tudo junto aqui. Eu quero agradecer a deputada Paula Belmonte, deputado Rafael da Mota, deputado Caroline de Toni, deputada federal Érica Cocai, que também de alguma forma participaram dessa construção. Primeiro, senador só um minuto apenas para ordenar os trabalhos. Vossa Excelência concluiu o parecer, correto? Já proferiu o seu voto, o parecer é favorável ao projeto.